Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos retomar o estudo sobre polígonos regulares inscritos na circunferência. Conforme sabemos, um polígono regular é todo polígono convexo que tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos congruentes entre si. E quer dizer de um polígono regular inscrito na circunferência? Bem, um polígono inscrito numa circunferência, um polígono está inscrito numa circunferência quando ele está na região interna da circunferência e todos os seus vértices são pontos que pertencem à circunferência. Temos aqui um polígono inscrito na circunferência, mas esse não é um polígono regular inscrito, pois os seus lados não são congruentes. Temos aqui um exemplo, ou melhor, dois exemplos de polígonos regulares inscritos na circunferência. Temos aqui um triângulo equilátero, ele está contido na região interna da circunferência, os seus lados são congruentes e os seus vértices são pontos que pertencem à circunferência. Este é um exemplo de um polígono regular inscrito na circunferência. Temos aqui outro exemplo, um quadrado. Conforme sabemos, um quadrado tem os seus lados congruentes. Ele está contido na região interna da circunferência e os seus vértices são pontos que pertencem à circunferência. Temos também alguns elementos de um polígono regular inscrito. Temos aqui o raio do polígono regular, que é um segmento que vai do centro da circunferência onde o polígono está inscrito a um dos vértices do polígono. Esse é o raio do polígono regular inscrito. Vimos também que um polígono regular inscrito tem um ângulo central. Esse ângulo central pode ser calculado dividindo-se 360 graus por n, sendo n o número de lados. A medida dele pode ser calculada dessa forma. O ângulo central é um ângulo cujo vértice pertence ao centro da circunferência onde o polígono está inscrito, e os lados desse ângulo passam por dois vértices consecutivos do polígono inscrito. Temos aqui um exemplo, o ângulo alfa é um exemplo de um ângulo central. Vimos também sobre ângulos internos. Num polígono regular, os ângulos internos são congruentes. Nós podemos calcular a medida de cada um desses ângulos internos fazendo da seguinte forma. Podemos calcular a soma das medidas dos ângulos internos, de todos os ângulos internos, usando essa fórmula aqui, n menos 2 vezes 180 graus. E dividimos esse valor pelo número de lados, por n, sendo n o número de lados. Assim, calculamos a medida de cada um dos ângulos internos inscritos na circunferência, ou de cada um dos ângulos internos do polígono regular. Vimos também sobre a apótema do polígono regular inscrito. O apótema é um segmento que vai do centro da circunferência onde o polígono está inscrito. Ele vai do centro da circunferência até o ponto médio de um dos lados do polígono. Vimos também algumas propriedades de um polígono regular. A primeira propriedade: em dois polígonos regulares inscritos e com a mesma quantidade de lados, os perímetros são proporcionais aos comprimentos dos respectivos raios. A segunda propriedade: em dois polígonos regulares inscritos e com a mesma quantidade de lados, os perímetros são proporcionais às medidas dos respectivos lados. E a terceira propriedade: em dois polígonos regulares inscritos e com a mesma quantidade de lados,
os perímetros são proporcionais às medidas dos respectivos apótemas. Então, conforme vimos aqui, em dois polígonos regulares inscritos e com a mesma quantidade de lados, os perímetros são proporcionais aos raios, aos respectivos lados e aos respectivos apótemas. Nós podemos usar essas propriedades na resolução de problemas. Veja um exemplo aqui na página 227, a questão 3. Os perímetros de dois polígonos regulares com a mesma quantidade de lados são 48 cm e 60 cm, respectivamente. Quanto mede o apótema do segundo polígono, se o apótema do primeiro mede 4 raiz quadrada de 3 cm? Então, podemos usar aqui a terceira propriedade. Podemos fazer a seguinte proporção. 48 está para, que é o perímetro do primeiro polígono, está para 4 raiz quadrada de 3, que é o apótema desse polígono, assim como 60 está para o apótema desse respectivo polígono. 60 é o perímetro desse segundo polígono e o apótema dele está para o seu, e esse perímetro está para o seu respectivo apótema, assim como 48, o perímetro do primeiro polígono está para o seu apótema, que é 4 raiz quadrada de 3. Trabalhando então aqui essa proporção, temos o seguinte: 48x, multiplicando aqui cruzado, 48x é igual a 60 vezes 4 raiz de 3. 60 vezes 4, 24 raiz quadrada de 3. Daqui nós podemos dizer então que x, 60, fazendo aqui uma correção, 60 vezes 4 é 240 raiz quadrada de 3. Portanto, podemos colocar aqui embaixo, x será igual a 240 raiz de 3 dividido por 48, que é igual a 5 raiz quadradas de 3. Portanto, o valor do apótema procurado será 5 raiz quadrada de 3 centímetros. Fácil, não é? Vimos também algumas relações métricas que existem em alguns polígonos inscritos. Por exemplo, no quadrado, sendo L a medida do lado do quadrado, A medida do apótema do quadrado e R o comprimento do raio, nós podemos dizer o seguinte, que a medida do lado é igual ao raio vezes a raiz quadrada de 2. E a medida do apótema será igual ao raio vezes a raiz de 2 dividido por 2. Então, nós temos aqui, em um quadrado inscrito numa circunferência, o lado em função do raio. O lado é igual ao raio vezes a raiz quadrada de 2. E o apótema do quadrado inscrito é igual ao raio vezes a raiz de 2 dividido por 2. Ou seja, o apótema é a metade do lado. Quando temos um hexágono regular inscrito,
o lado do hexágono é igual à medida do raio da circunferência onde o hexágono está inscrito. E o apótema do hexágono inscrito, podemos dar o apótema em função do raio. O apótema será igual ao raio vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. E temos também um triângulo. Triângulo equilátero inscrito. Num triângulo equilátero inscrito, o apótema será igual ao raio dividido por 2. Será igual a metade da medida do raio. E o lado do triângulo equilátero inscrito, o lado é igual ao raio da circunferência onde o triângulo equilátero está inscrito. É igual ao raio vezes a raiz quadrada de 3. Temos aqui na página 230 a questão 2, que diz o seguinte: determine a medida do lado de um quadrado e de um triângulo equilátero inscritos em uma circunferência de 50 centímetros de raio. Então, nós podemos fazer o seguinte. Temos aqui um quadrado inscrito numa circunferência. E lembrando aqui, o lado do quadrado inscrito é igual ao raio vezes a raiz quadrada de 2. Ora, se o raio aqui é (50 centímetros), o lado desse quadrado será igual a o raio vezes a raiz quadrada de 2. Essa é a fórmula. O raio é 50 centímetros, portanto, será 50 vezes a raiz quadrada de 2 centímetros. Substituindo aqui a raiz de 2 por 1,4, ficará assim: 50 vezes 1,4 centímetros, e onde obtemos 70 centímetros. E quer dizer do triângulo equilátero inscrito? O triângulo equilátero inscrito, temos aqui o lado de um triângulo equilátero inscrito é o raio vezes a raiz quadrada de 3. O lado será igual a o raio vezes 50 raiz de 3. O raio é 50, o lado é igual a o raio vezes a raiz quadrada de 3. Como o raio é 50 centímetros, então temos 50 vezes a raiz quadrada de 3 centímetros. Como o valor aproximado para a raiz quadrada de 3 que foi dado aqui é 1,7, então temos 50 vezes 1,7 centímetros. Multiplicando então 50 por 1,7, obtemos então 85 centímetros. Fácil, não é? A próxima questão, ainda na página 230, diz o seguinte: um quadrado está inscrito em uma circunferência que tem 44 centímetros de raio.
qual é a área desse quadrado? Podemos fazer o seguinte. Temos aqui então um quadrado inscrito para nos ajudar a visualizar. Para calcularmos a área de um quadrado, fazemos o lado elevado ao quadrado, ou seja, a área do quadrado será o lado, usando aqui a fórmula, é o raio vezes a raiz quadrada de 2. E o raio dado aqui é 44 centímetros. Portanto, temos 44 vezes a raiz quadrada de 2 centímetros. Então, o lado ao quadrado será 44 vezes a raiz de 2 centímetros ao quadrado. Então, a área será a seguinte. Então, 44 elevado ao quadrado dá 1936 vezes a raiz de 2 ao quadrado dá 2 centímetro ao quadrado. Multiplicando aqui 1936 por 2, vamos obter 3.872 centímetros quadrados. Esta é a área do quadrado inscrito numa circunferência que tem 44 centímetros de raio. Vimos também como calcular a área de um polígono regular. Uma forma simples de fazer isso seria da seguinte forma. Multiplicamos o semiperímetro vezes a medida do apótema do polígono regular. O semiperímetro é a metade do perímetro. Então fica fácil, né? Calculamos o perímetro, dividimos por 2, obtemos o semiperímetro. E multiplicamos pela medida do apótema. Com isso, calculamos a área de qualquer polígono regular. Vimos também que podemos calcular o comprimento de uma circunferência com essa fórmula. O comprimento é igual a 2 vezes π vezes r, sendo π 3,14, aproximadamente 3,14, e r é o comprimento do raio da circunferência. E a área do círculo? Nós podemos calcular a área de um círculo fazendo π vezes o raio elevado ao quadrado. Fácil de calcularmos a área de um círculo tendo o comprimento do raio. E quer dizer de calcularmos a área de uma região, melhor dizendo, de um setor circular. Nós podemos usar então a regra de 3, como temos aqui. 360 graus se refere a toda a circunferência, a área de toda a circunferência da região interna da circunferência, que no caso é o círculo. 360 graus se refere à área, então, de toda a região interna da circunferência, ou seja, do círculo.
e ele equivale a π vezes r ao quadrado. Se queremos uma parte, por exemplo, 60 graus, então x. Temos aqui então uma regra de 3, podemos formar aqui uma proporção e obtemos aqui o valor de x. Essa é a forma então de calcularmos a área de um setor circular. Vamos então resolver a seguinte atividade aqui da página 233. A figura nos mostra um círculo inscrito em um quadrado. Veja que nós trabalhamos até aqui com um quadrado inscrito na circunferência. Nesse caso, é o círculo que está inscrito no quadrado. Se o perímetro desse quadrado é 48 centímetros, calcule a área do círculo. Então, nós temos aqui o seguinte: o perímetro é igual a 48 centímetros. Mas o perímetro é igual a 4 vezes o lado. Então, nós podemos dizer que 4 lados é 48 centímetros. A medida de cada lado será 12 centímetros, que é 48 centímetros dividido por 4 12 centímetros. Para calcularmos a área do círculo, que é isso que está pedindo, calcule a área do círculo. Então, nós precisamos saber qual o raio desse círculo. Observe que a medida do lado desse quadrado é 12 centímetros. 12 centímetros. E o raio será a metade do lado. Aqui será então 6 centímetros. Assim como essa outra parte aqui será também 6 centímetros. E a área do círculo é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, a área será 3,14 vezes o raio, que é 6 centímetros ao quadrado. Assim, a área será 3,14 vezes 36
centímetros quadrados. Ou seja, três vírgula 14 vezes 36 113 113,04 centímetros quadrados. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta videoaula. Fica então como atividade proposta para casa a questão 4 da página 227 e a questão 6 da página 233. Bons estudos para todos. Até a próxima.